Sejam bem-vindos ao curso de batismo, módulo de estudo Fundamentos. Para melhor aproveitamento do curso, dividiremos esse capítulo em 3 aulas, de 15 minutos cada aproximadamente. Pegue papel, caneta e sua Bíblia. No final de cada aula, temos algumas perguntas para fixação. Copie no seu caderno as perguntas e respondam. Na aula presencial, iremos comentar as respostas. Neste módulo de estudo Fundamentos, iremos abordar 4 tópicos: justificação, regeneração, santificação e glorificação. Introdução. A fé é gerada por Deus no coração do homem, iniciando assim o arrependimento dos seus pecados. Desta forma, inicia um processo. O espírito do homem é regenerado e justificado. Isso inclui uma nova vida em Cristo, reconciliação com Deus, perdão de seus pecados através do sacrifício de Jesus e a declaração de Deus tornando-o justo. A alma passa pelo processo de santificação através da transformação à semelhança de Cristo e, com consequência, o corpo será glorificado no futuro. Módulo Regeneração. Regeneração é a obra sobrenatural e instantânea de Deus que outorga nova vida ao pecador que aceita a Jesus, a Cristo, como seu Salvador pessoal. Através deste milagre, o pecador é ressuscitado da morte, do pecado, para a vida, a justiça de Cristo. Então, nós, quando somos regenerados, nós somos ressuscitados da morte do pecado para a vida na justiça em Cristo. Tito, capítulo 3, versículo 4 e 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornamos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Agora, nós começamos a entender o processo da regeneração. A regeneração é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo no coração do homem. Regeneração é o ato de se fazer novamente. O exemplo da natureza é a lagartixa, que regenera o seu rabinho quando em uma perseguição, ela tem como arma de defesa, ela solta o seu rabinho para tentar enganar o predador. Enquanto o predador corre para o rabinho que está saltando, ela então foge do seu predador. Mas aquele rabinho se regenera, ele nasce de novo. Ele se regenera no corpo daquela lagartixa. Assim também é a vida do homem em Cristo. Ele nasce novamente. Ele se regenera interiormente. E isso é uma obra do Espírito, imediatamente na vida do cristão. A palavra regeneração é latina e significa renascer, renascer de novo, gerar outra vez. É uma obra sobrenatural operada por Deus dentro de nós, que acontece no ato da salvação.
A regeneração ela começa no ato em que você confessa os seus pecados e aceita o sacrifício de Jesus por você. Então começa a regeneração. Temos aqui a cena do jardim. Desde Adão, todos os seres humanos nasceram neste mundo, espiritualmente mortos. Todos já nasceram espiritualmente mortos por causa do pecado no jardim. Gênesis 3:3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então, você vê aqui então a ordem de Deus ao homem para que ele não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem comeu e isso gerou morte. Então, o homem aqui no jardim, no lugar em que Deus fez e planejou o homem para viver perfeitamente, ele tenta ser igual a Deus, desobedece a Deus, há um litígio entre o homem e Deus, há uma desconfiança entre o homem e Deus. Por que que ele nos proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Então Lúcifer diz a Eva, não, vocês serão conhecedores do bem e do mal, passarão a ser igual a Deus. Então essa desconfiança, por que que Deus nos escondeu isso? Isso é o pecado. A origem do pecado está quando nós não mais confiamos em Deus e queremos ser igual a Deus. Damos um jeitinho para ser igual a Deus. Então, isso aconteceu o quê? A degradação do homem e ele foi expulso dessa habitação. Mas Cristo veio na plenitude do tempo, nascido de mulher, está vendo aqui, e morre. Essa morte vem em Cristo. E a ira de Deus se derrama em Cristo. E nós um dia estaremos com Ele novamente, desfrutando da graça. O ato de regeneração, em Romanos 5, capítulo 12, diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então hoje aqui na terra, nós somos todos pecadores por causa de Adão. Adão e seus descendentes não tiveram mais acesso à árvore da vida. A árvore da vida foi protegida. Então, Adão gerou filhos à sua semelhança, conforme a sua imagem. E o pecado veio por meio de Adão. Somente o milagre da regeneração pode nos livrar do estado de morte espiritual. Aqui entra a obra de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Como todos morreram em Adão, passaram a ter uma vida separada da comunhão com Deus, assim todos serão vivificados, ressuscitados dessa morte por meio de Cristo. Passarão a ter comunhão com Cristo. 1 Coríntios 15, 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Assim como nós vivemos no pecado, um dia nós iremos reinar em glória com Cristo Jesus. O homem natural, não regenerado, está morto espiritualmente. Anda segundo o curso do mundo e de Satanás. É chamado filho da desobediência. Faz a vontade da carne e está destinado à ira. A ira de Deus só se cancelou para aqueles que foram regenerados, aqueles que nasceram novamente em Cristo. Quem não nasceu em Cristo está espiritualmente morto. Leia Efésios capítulo 2, do 1 ao 3.
A necessidade do novo nascimento. Há uma necessidade para isso? Jesus apontou a necessidade de todos os homens. Uma mudança radical e completa da natureza e caráter. Toda a natureza ficou deformada pelo pecado. Essa deformação reflete-se em todas as relações. E isso não precisa de explicação. O homem odeia por causa da deformação do pecado. O homem mata por causa da deformação do pecado. O homem não pode agradar a Deus, a menos que passe por uma transformação tão radical que seja realmente um segundo nascimento. Então, como não temos nós jeito de voltarmos à barriga da nossa mãe e nascermos de novo, ou voltarmos aos céus e não errarmos para sermos justos diante de Deus, o homem tem que passar por um novo nascimento, um nascimento de espírito, um nascimento de alma, de transformação. O homem não pode transformar a si mesmo. Essa transformação tem que vir de cima, tem que vir de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Por isso a necessidade do novo nascimento. A única maneira de nos tornarmos filhos de Deus é mediante o novo nascimento. E Paulo aponta em Gálatas 3,26 que é a fé em Jesus Cristo que produz o novo nascimento. Assim as palavras receber e crer de João, capítulo 1, versículo 2, demonstram o poder e a simplicidade da regeneração mediante a fé em Jesus Cristo. Receber e crer no Filho de Deus. Seremos regenerados. Agentes que operam o novo nascimento. Aprendemos a necessidade da regeneração. Agora vamos ver os agentes que operam o novo nascimento. Quais são os agentes que operam o novo nascimento? Primeiro, a vontade de Deus. Tiago, capítulo 1, 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Todo dom perfeito vem do alto. A regeneração também vem do alto. Tiago, capítulo 1, 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, a vontade de Deus nos gera pela sua palavra. E nós somos, então, justificados pela vontade de Deus. Esses são um dos agentes da regeneração, é a vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, a sua vontade, nos gerou de novo para uma viva esperança, uma esperança de vida eterna, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Fomos gerados novamente pelo mesmo poder que efetuou a ressurreição de Jesus Cristo. O novo nascimento é a manifestação da grandeza de Deus. Estávamos mortos no pecado, mas o Espírito de Deus pousou sobre nós e nos deu vida. Segundo agente de regeneração, a obra de Deus Filho, a obra do Filho de Deus. Primeiro, a vontade de Deus. Agora, a obra de Deus Filho. João 5, 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os mortos nos pecados ouvirão a voz do Filho de Deus. A obra começa aí. E os que a ouvirão, João 5, 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo.
Então a vida de Cristo deu vida àqueles que estavam mortos. Contudo, não quereis vir a mim para que tendes vida. Jesus confrontando muitos que negaram reconhecê-lo como o Filho de Deus. E ele está dizendo, se você vir a mim, você terá vida, terá um novo nascimento. 1 Coríntios, capítulo 15, 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, pela obra do Filho. 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Presta atenção para o estar. Precisamos estar em Cristo. Viver com Cristo e em Cristo para sermos uma nova criatura. Assim, tudo que é velho se passa e Cristo faz novo. A obra de Cristo. Terceiro agente da regeneração, o poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus. João 3,5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então nós temos aqui já o poder do Espírito operando na regeneração. É um dos agentes da regeneração. Tito, capítulo 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não pelaquilo que fazemos, não pela força dos nossos braços, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo infundindo dentro de nós faz o trabalho da regeneração. 1 Pedro 1:23, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, não do pecado, fomos gerados de novo não do pecado, mas da incorruptível. Qual é a semente incorruptível? Pela palavra de Deus, a palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus também é um agente de regeneração. Agora nós temos aqui designações do novo nascimento. Nascidos de Deus. Pronto, se eu passei pelo novo nascimento, eu sou nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama aquele que dele é nascido. Então, você só ama a Deus se você amar Jesus Cristo. Você também tem uma designação que é nascido do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se você nasceu da carne em Adão e continuar na carne, morrerá na carne. O salário do pecado é a morte. Agora, se você renasce em Cristo, é regenerado por meio de Cristo, pela vontade de Deus, por meio de Cristo e do Espírito Santo e pelo poder da palavra, você agora é nascido do Espírito. Então, você é Espírito. Ressuscitados com Cristo. O nascido de novo, ele tem, então, essa esperança de ser ressuscitado com Cristo. Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Se já ressuscitastes com Cristo, uma das evidências é buscai as coisas que são de cima, as coisas que são de Deus, e não as coisas que são da terra. Salvos pelo banho da regeneração, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não pelo que você faz, não pelo seu jejum, não pelas suas obras de caridade, não pela força do seu braço, mas pela misericórdia de Deus, pela regeneração e renovação do Espírito Santo. A lavagem interior, a mudança de caráter e de atitude em nossas vidas. Uma das designações também, somos vivificados com Cristo. Efésios 2, do 5 ao 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas,
nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos onde? Mortos em ofensas e pecados. Mas, pela graça de Deus, Ele nos salvou. E também nos ressuscitou, porque se estávamos mortos, estávamos mortos. Agora fomos ressuscitados. E Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais. Deus nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Agora nós temos os efeitos do novo nascimento. Qual o efeito que causa no homem esse novo nascimento? Um novo coração e um novo espírito. Ezequiel 36, 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Essa profecia se cumpre na vida de Jesus, quando todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus, confessam seus pecados, entrega a vida em disposição de Jesus, essa profecia cumpre-se então, Deus nos dando um novo coração. Também nos tornamos um novo homem. Efésios 4, 24. E vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santificação. Olha, novo homem. Se ficarmos tempos e tempos frequentando a igreja e não haver uma mudança, um revestimento de um novo homem em justiça e santidade, isso demonstra que não houve um novo nascimento. E sem o novo nascimento, ninguém pode entrar no reino. Por isso é importante termos o verdadeiro nascimento. Também temos novidade de vida. Olha Romanos 6, 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidades de vida. Aquele que nasce de novo, anda em novidades de vida. É vida nova, é tempo novo, as coisas velhas já se foram. Eis que tudo se fez novo, já fomos mortos para o pecado. E também temos a vitória sobre o pecado. Que bom! 1 João 3,9. A pessoa que nasceu na família de Deus não faz do pecado um costume. Presta bem atenção. Porque agora a vida de Deus está nela. Portanto, ela não pode continuar pecando, pois esta vida nova nasceu dentro dela e a domina. Ela nasceu de novo. Lógico, iremos cometer pecados? Sim, iremos cometer pecados. Mas nós não iremos nos acostumar com o pecado e planejar o pecado. O pecado pode ser um acidente nas nossas vidas, que gera arrependimento e confissão ao Pai, e deixamos de praticá-lo novamente. Todos nós pecamos, mas nós iremos lutar todos os dias para não cometermos o pecado. E também nós temos o viver justo. Se sabemos que ele é justo, sabemos que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, se Deus é justo, nós fomos justificados diante de Deus. Se nós praticarmos a justiça, nós teremos a certeza do nosso novo nascimento. E também amar aos irmãos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Então, uma das evidências do novo nascimento e da regeneração é amar os irmãos independentemente de quem seja. Quem não ama, permanece na morte. Quem ama, demonstra que já passou da morte para a vida. A vitória sobre o mundo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A fé que é gerada em nossos corações por meio de Cristo, que é o próprio Cristo, que se torna justiça em nossas vidas. Agora é uma arma
de vitória sobre o mundo. 1 João 5,4. Também nos dá, o novo nascimento nos dá intimidade com Deus. Gálatas 4, versículos 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Quer dizer papaizinho, uma palavra de carinho, de comunhão. Assim que já não és mais servo, mas filho. Se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Maravilhoso. De mortos, escravos do pecado, para filhos de Deus e herdeiro de Deus por Jesus Cristo. Frege afirma que a justificação é o veredito de Deus e a regeneração é uma experiência humana. A justificação é o que Deus fez por nós. A regeneração é o que Deus está fazendo. A justificação é um ato instantâneo. Deus nos justifica porque Cristo já completou a obra. Agora, a regeneração é um ato contínuo, que Deus vai trabalhando dentro de nós. A justificação muda a nossa posição ou situação. Qual era a nossa posição? Mortos e pecadores. A nossa posição, mortos. A nossa situação, condenados à ira. A justificação nos fez o quê? Ressuscitados em Cristo e se tornou justo perante o Pai. A regeneração tem a ver com o nosso estado. Qual é o nosso estado agora? Como estamos vivendo? Em pecado ou em santidade? A justificação muda o nosso estado para com Deus. Já a regeneração muda a nossa natureza. Aquela natureza pecaminosa, aquele homem ruim, que vivia xingando, que vivia defraudando, desonesto, agora é mudada a sua natureza. E a justificação muda o estado que nós estávamos com Deus, que era de pecador e separado da presença dele. E a regeneração muda a nossa natureza. A natureza pecaminosa passa a ter a santidade de Deus. Exercício de fixação. O que você entendeu sobre regeneração? Qual a importância da regeneração na vida do cristão? Transcreva 2 versículos sobre regeneração. Escreva essas perguntas no seu caderno. Responda de acordo com o seu conhecimento. Refaça novamente uma revisão. E na aula presencial, nós estaremos discutindo juntos e comentando a resposta de cada um.